Olá, tudo bem? Bem-vindos a um novo quadro dessa série Fundamentos, onde hoje queremos falar sobre regras religiosas. Olha, já virou até comédia, piada, quando alguém diz assim: eu não posso fazer isso porque a minha religião não permite. O pessoal até usa isso como comédia, como piada, falando das muitas regras religiosas. Afinal de contas, assim como são tantas as religiões, as denominações, são tantas também as regras, os detalhes do que se pode e o que não se pode fazer. Já de imediato, quero dizer que a verdadeira fé cristã não está baseada nesses detalhes, nestas regras, do que o ser humano pode ou não pode fazer, mas muito mais no que Deus fez e faz por nós. Ou seja, o centro da fé cristã está na graça de Deus. Mais uma vez repetimos esse importante versículo que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas então por que tantas e diferentes regras religiosas, inclusive de instituições que usam a Bíblia? Bom, para tentar responder isso, vamos falar sobre diferentes regras e leis, tipos de leis que existem no Antigo Testamento. Nós podemos falar em pelo menos três tipos de leis: as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais. Eu quero conversar um pouco com você sobre isso, mostrando o que vale e o que não vale para nós hoje. Leis cerimoniais, como o próprio nome nos diz, são regras para as cerimônias, para os cultos do povo do Antigo Testamento. Elas apontam sobre como realizar essas cerimônias. Por exemplo, dando um exemplo rápido, dos sacrifícios para o perdão dos pecados, sendo mais conhecido, por exemplo, do cordeiro que era oferecido para o perdão dos pecados. Logo digo para vocês que essas leis cerimoniais, elas caducaram, elas venceram com a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Elas não valem mais para nós. Hoje nós não oferecemos mais cordeiros, não derramamos mais o sangue de cordeiro sobre o altar, porque, como diz o Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia diferentes dias, momentos para essas ações cerimoniais. Percebam bem como venceram essas leis, caducaram essas leis com esse texto que nós vamos expor aí na sua tela. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 nos diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Viram? Leram aí comigo? Perceberam? Fala então sobre situações cerimoniais que serviam como que uma profecia apontando para Cristo. O texto ali nos fala em sombra. Sabe quando a gente percebe uma sombra assim, vem vindo alguém, mas depois chega a pessoa que é real? É bem assim que diz Colossenses 2, 16, 17. Eram apenas sombra. O corpo agora é Cristo. A realidade agora é Cristo. Por isso que essas leis não estão mais sendo aplicadas para cada um de nós. Elas venceram, assim como todas as outras leis cerimoniais. Existem também um segundo grupo, que antes nominei, que é as leis civis. O Antigo Testamento, como conta a história de uma nação, de um povo, tem uma série de regras civis, desde simples regras sanitárias, de saúde, até especificações sobre as punições, penas para castigos para os erros. Aí nós temos uma imensidão de detalhes que também não valem para nós hoje, porque elas valiam para aquela nação como povo. Extinta esta nação, vale para nós, tal qual não vale a Constituição do Uruguai aqui no Brasil. São diferentes nações e grupos. Essas regras civis, elas têm sombras, ligações no Novo Testamento, por exemplo, quando fala ali da mulher adúltera, tinha aquela punição do apedrejamento, ou regras sobre o casamento, mas elas venceram com esta nação. Então quer dizer que o Antigo Testamento não vale para nós, quando nós citamos desta forma? Não, não é isso que quero dizer.
Bem que pelo contrário, porque a antiga aliança está baseada principalmente na promessa. O livro de Gálatas, o livro de Hebreus insistem nisso. Por exemplo, mencionando Abraão, salvo por meio de sua fé na promessa de Deus. Até porque também existe o terceiro grupo de regras, que são as leis morais, que nós podemos condensar, simplificar nos 10 mandamentos, que valem para nós hoje e para sempre. A lei moral, ela foi inicialmente escrita no coração das pessoas, diz a Escritura, mas com o pecado isso ficou obscurecido. Então foi entregue a Moisés, no Monte Sinai, 2 placas com estas leis morais. No capítulo 20 do livro de Êxodo, nós temos lá a descrição delas, mas ali ainda estão embutidas muitas leis cerimoniais. Por isso nós observamos que Jesus fala sobre elas em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, dando essa nova dimensão para os 10 mandamentos, para esta lei moral que continua valendo para nós hoje e sempre. Jesus disse que o resumo de toda essa lei moral é o amor. O amor ao próximo, o amor às pessoas. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. E também é no amor que nós encontramos a graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E é esse amor revelado a nós que nos faz também amar. Por isso, o centro de nossa fé é a graça em Cristo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Vivamos nesta regra, nesse novo mandamento, o mandamento do amor.